Vamos lá, vamos seguindo, a gente vai falar sobre saúde, mas agora mudando de assunto, pensando na nossa força muscular. Tem gente que fala assim, musculação é pra meninada, vai ficar sarado, vai ficar com um corpo bonito pra se exibir. Gente, não é bem assim não, muito pelo contrário. Eu costumo falar aqui que musculação é saúde e é remédio. Chega uma idade que a gente nem pode escolher se quer ou não quer fazer musculação, a gente precisa. É remédio. E hoje a gente recebe um médico maravilhoso que é especialista nesse assunto, que é o Dr. Lucas Caseri, e ele vai nos explicar sobre a importância da nossa força muscular, principalmente na terceira idade. Ou melhor, vamos falar terceira idade não, porque nem sei mais se existe esse negócio de terceira idade, porque na verdade a gente vai viver muito, né? Mas na maturidade. Seja bem-vindo, Dr. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Prazer te receber aqui, viu? Estamos os dois de Poá hoje, hein? Sim, bom gosto. Bom gosto. Vamos lá. Musculação. Você viu que eu fiz a introdução de acordo com o que eu penso, né? Mas tá certo? Tá certíssimo, eu adorei a sua introdução, porque é isso mesmo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai progressivamente, depois dos 35, quando a gente está no alto da montanha, a gente vai progressivamente perdendo função fisiológica. E a força e a massa muscular são das aptidões físicas muito importantes para a independência funcional, ou seja, fazer as atividades do seu dia a dia com qualidade. E quando a gente vai ficando mais velhinho, a gente não pode esquecer que os filhos casam, né? Aí, de repente, você fica uma pessoa só, às vezes perde o companheiro ou a companheira, e você vai continuar precisando, levantar, sentar, subir escada, abaixar, pegar alguém no colo, guardar uma compra. Aí, o que segura esse nosso esqueleto? Essas atividades físicas do dia a dia são as que mais requerem força muscular. Dificilmente a gente vai precisar caminhar 5 quilômetros, né? Correr durante 30 minutos, mas sentar e levantar, subir escadas, pegar objetos mais pesados, isso é a tarefa do dia a dia. Então a força muscular, quanto mais a gente vai ganhando primaveras, né? Maior é a importância da força muscular. E a massa muscular também é importante, porque quem movimenta os nossos ossos, né, as pecinhas ósseas, é o músculo. Então treinar musculação, como você disse de uma maneira brilhante, né, é justamente mandatório. Então pelo menos 2 vezes por semana, algum exercício que trabalha a sua força muscular, que pode ser feito desde casa até eventualmente numa academia. E hoje em dia a gente tem aí, né, principalmente aqui na cidade de São Paulo, uma gama de lugares onde você pode fazer o seu treinamento com segurança. É verdade. Agora, não é só para essa tal mobilidade, né, levantar, sentar. Os nossos músculos, eles têm um papel muito importante também em relação ao nosso metabolismo, né? Isso. O músculo, né, é uma estrutura viva que ele gasta calorias. Então, se a gente tem mais massa muscular, a gente tem um metabolismo mais ativo. Hoje, cada vez mais as pesquisas científicas estão descobrindo pequenas moléculas que a gente chama de miocinas, né, que fazem função inclusive parecida até mesmo com hormônios. Então é por isso que é a importância da massa muscular, né? Então pacientes que estão, por exemplo, em acamamento, em hospitais, né, esses pacientes que vão deteriorando a sua força muscular, muito embora eles não utilizem, né, porque eles estão no acamamento, isso tem repercussões metabólicas bastante importantes. Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais, porque tem gente ali que de repente não está entendendo o que é metabolismo, doutor. Metabolismo é tudo que são as nossas funções orgânicas, vamos dizer assim, e o que mantém a sua estrutura do seu físico vivo, né? Então, por exemplo, existem moléculas que são produtoras de energia. Então a gente consegue, a partir da nossa alimentação, do carboidrato, né, da proteína, da gordura, transformar isso em energia. Uma moedinha energética lá dentro do nosso músculo, né, que é o ATP. E basicamente todas as células que a gente tem, elas utilizam essa moedinha que a gente consegue através da nossa alimentação. Então o corpo está sempre gastando energia e produzindo energia, gastando energia e produzindo energia. E esse processo em todos os nossos órgãos e tecidos, a pele ela vai descamando e chegam células novas. E eu preciso de energia para produzir essas células novas. Então esse viver constante, né? Se a gente batesse uma foto hoje
neste momento do nosso corpo e daqui a 5 minutos, as nossas moléculas vão estar todas em lugares diferentes, né? Porque nós temos uma dinâmica do viver. Então, esse funcionamento é o nosso metabolismo, né? E quando a gente tem músculo, o que acontece com o nosso metabolismo? O músculo, ele tem a capacidade de produzir energia. Então, você consegue armazenar energia dentro dessa musculatura. Então, quanto mais músculo você tem, maior é a sua capacidade de realização das atividades físicas, né, do cotidiano. E quanto mais ativo você é, mais você estimula este metabolismo, né? Porque a gente ouve muito assim, quando vai envelhecendo, eu não consigo mais emagrecer, o meu metabolismo está muito lento. Isso tudo tem relação também com o nosso ganho de massa magra ou de perca de massa magra? Tem ou de também. Perda, desculpa, gente. Tem. O que acontece é que as pessoas acabam não percebendo tanto, à medida que a gente vai ganhando mais primaveras, às vezes a gente fica um pouquinho mais preguiçoso, né? A gente já senta no sofá, já tem o controle, né? Então a gente acaba ficando num ambiente mais sedentário, né? Ou seja, de mais inatividade física ou atividades que requerem menos atividade física. Além disso, a gente acaba não comendo muitas vezes direito. É muito comum a gente observar pessoas que são mais velhas não comerem proteínas, por exemplo, em quantidades adequadas, né? O nosso músculo ele é composto de aminoácidos, que são as moléculazinhas que vêm da proteína, né? Então eu preciso comer proteína numa quantidade adequada e eu preciso exercitar esses músculos para que essa proteína que eu comi, ela seja inserida lá no músculo. Então, se a pessoa não tem músculo, ela vai comer, vamos supor, a mesma coisa que uma pessoa que tem músculo, mas ela vai gastar muito menos, então ela vai acabar engordando. A gente tem uma conta de matemática que funciona para todo mundo, né? Não existe nenhuma doença na medicina hoje que você não come e engorda. Então, é uma conta de matemática. O quanto você gastou de calorias, né, com esses processos metabólicos, atividades físicas do dia a dia, a própria alimentação, ela gasta calorias para a digestão. O quanto você gastou de calorias no final do seu dia versus o quanto você precisava de calorias, né? Então, o quanto você ingeriu. Vamos supor, você precisaria de 1.500 calorias, mas você comeu 1.800, tem 300 a mais. Talvez naquele dia, só 300 a mais, você não vai engordar. Mas de 100, 150, 200, 300, durante 2, 3 anos, isso gera um ganho de peso bem importante. O que acontece é, quanto menos a gente é ativo fisicamente, quanto menos massa muscular e menos atividade física a gente tem, menor vai ser o nosso gasto total de energia no final do dia. Não tem aquela história que conta que você precisa dar 10 mil passos durante o dia, né? Existem várias campanhas, pelo menos 30 minutos de atividade física. Então, o ideal é você gastar mais calorias do que você consome. Então, esse déficit calórico, né, ele vai gerar o processo de emagrecimento. E eu tô falando isso porque eu sei que muitas vezes você não faz atividade física e aí, por conta até da menopausa, as mulheres vão perdendo muita massa muscular, né? Vão perdendo os músculos, que faz parte, e aí você começa a engordar. E o problema não é só o engordar, é porque aí engorda, aí você começa a bagunçar um monte de coisa no seu próprio organismo e, inclusive, tem um desgaste maior também das suas articulações. Aí começam a vir as dores, né? E aí vem todo um pacote de pouca qualidade de vida. E é tudo que a gente não quer. E eu não quero isso para você, por isso que a gente está aqui hoje conversando com o Dr. Lucas. É exatamente isso, né? A gente tem um jargão que fala assim, músculos fortes protegem as articulações. Então, quando eu tenho a musculatura trabalhando, ela evita, porque o músculo ele é um tecido mais plástico, ele contrai e relaxa, ele evita que sobrecargas mais importantes fiquem nas articulações. Então, muita gente tem, à medida que vai envelhecendo, alterações na coluna, alterações nos joelhos, no quadril, mas não necessariamente você precisa ter dor. Muitas vezes a atividade física, né, o condicionamento físico faz com que você, mesmo com essas alterações, que é comum no envelhecimento, você não tenha dor. Esse é o mais importante. Perfeito. E aí, olha, eu acho que com toda essa nossa conversa, talvez você já tenha entendido o quanto é importante você fazer atividade física.
Mas aí vem a questão, que tipo de atividade física fazer? Eu falo sempre para vocês, defendo assim com unhas e dentes a musculação, até porque eu sou uma mulher de 53 anos e eu vejo que com o passar do tempo a nossa dificuldade de ganhar massa magra é muito mais difícil. E eu já fiz e faço ainda, tá? Porque eu faço outras atividades também. Quem me acompanha no Instagram vê, né? Eu gosto de fazer minha caminhada, gosto de fazer yoga, mas eu vejo que todas as atividades físicas que são muito benéficas não conseguem o resultado que a musculação traz pra gente. O que a medicina fala sobre musculação em relação a ganho de massa? Tem alguma coisa melhor? É muito simples da gente entender isso. Qual é a melhor atividade física para crescer músculos? O nome já diz, musculação, né? Qual é a melhor atividade física para ganhar força muscular? A musculação tem um nome científico que a gente usa, que é treinamento de força. Então, a musculação é a que realmente mais vai te dar força muscular e mais vai te dar o acréscimo de massa muscular. Então, é sim mandatório justamente por isso, né? Com a medida que a gente vai envelhecendo, a nossa força muscular vai diminuindo, a nossa capacidade de gerar força. Perfeito. Eu tenho muitas amigas telespectadoras que têm por hábito fazer a caminhada, né? Sai com outra amiga, que maravilha, eu acho ótimo isso, vai batendo papo e tal, mas fazem a caminhada. E me retornam assim, Clau, eu tô fazendo meu exercício físico todo dia, eu faço caminhada já há praticamente um ano, eu não consegui emagrecer nem um pouquinho, as minhas dores não melhoraram, o que eu faço? Então vamos lá, doutor, me ajuda a responder para elas. Se eu estiver pensando no emagrecimento, aquela conta de matemática que a gente fez, ela vale também. Então, quanto mais eu gastar calorias durante o meu dia, e pode ser com qualquer atividade física, e eu diminuir, eu gerar um déficit calórico, ou seja, eu gastei 2.000 calorias no total do meu dia e eu vou ingerir 1.500. Você pode ter certeza que o emagrecimento vai, ao longo do tempo, acontecer. Então, para emagrecer, qualquer atividade física serve. No entanto, algumas atividades físicas gastam mais calorias do que outras. Então, correr é se locomover rápido com as pernas. Caminhar é se locomover devagar com as pernas. E entre uma atividade rápida e uma devagar, a devagar gasta muito poucas calorias. E a gente tem uma adaptação ao longo da nossa evolução para a nossa caminhada gastar o mínimo de energia possível. Então é por isso que 1 hora de caminhada, 1h30, você não chega a gastar às vezes 250 calorias, o que é muito pouco. Então talvez tenha que aumentar muito a caminhada, o tempo da caminhada, ou aumentar progressivamente, se for possível, a intensidade da caminhada. Começa a caminhar, caminha mais rápido, aí intercala com uma corridinha, aí daqui a pouco você está correndo. Então, atividades que são mais intensas gastam mais calorias no tempo. Então, meia hora de caminhada vai gastar menos calorias do que meia hora de corrida. E a musculação, ela também tem um gasto calórico pela própria microlesão dos músculos. Quando a gente contrai a musculatura com peso, eu tenho certos estímulos na musculatura e que ela vai gastar caloria para reparar esse músculo. Sabe quando fica doendo depois da musculação? Então é isso, é um processo inflamatório e ele gasta calorias, né? É fisiológico, a adaptação é normal, para reparar esse processo. Então, é uma atividade que, comparado com a caminhada, ela tende a gastar mais calorias. E você sendo mais forte, você tende a conseguir caminhar e correr com mais facilidade. Caminhar mais rápido e correr com mais facilidade. Então, o ideal é fazer um pouco de tudo. Tudo. Faz musculação e faz uma corridinha ou uma caminhada. Eu não gosto de correr, aliás, eu não consigo correr, não dá certo para mim. Mas faz a sua caminhada. Qual que é a melhor atividade física para as pessoas, se eu tivesse que recomendar? Aquela que ela faz? Aquela que ela gosta de fazer, né? Então, achar uma atividade física, e tem gente que fala assim, né? Nossa, eu odeio atividade física, eu não gosto de fazer nada. Então, vê qual que é a menos pior. Qual que você odeia menos? Eu já falo que a melhor atividade física é aquela que a gente faz. Sim. Então, assim, porque dificilmente você vai conseguir manter um hábito de atividade física se você realmente não gosta daquela atividade. Se você não gosta ou não sabe nadar, não adianta eu falar para você, faça hidroginástica, faça natação. Se você não gosta de correr, não se dá bem para correr, vamos achar outra atividade. Então, esse é um fator importante para a aderência, é escolher uma atividade física que seja prazerosa, porque precisa ter prazer na atividade física também.
Eu costumo dizer que não vou por prazer, vou todos os dias, disciplinada, mas vou pela disciplina mesmo. Mas o prazer vem depois. Vem depois, aí vem assim, poxa, eu fui, eu me cuidei, eu fiz o melhor por mim, eu fiz uma boa escolha. Porque falar a real, né, gente, sempre conto isso pra vocês. Acordar naquela cama que tá gostosinha e falar, oba, vou sair daqui? Não, tem dias que você fala, ai, que vontade de ficar aqui, né? É gostoso, mas depois não é bom, porque você fala, o que eu fiz por mim? Então tem que ter, ó, cabeça, disciplina, sempre. Doutor, adianta fazer tudo isso e comer errado? Porque você falou ainda há pouco sobre a importância da proteína. E as pessoas mais velhas, e aí eu já digo principalmente para aquelas que estão com problema e não estão cuidando da sua saúde bucal, às vezes têm dificuldade até na mastigação. Já não conseguem mastigar e acabam comendo muito menos proteína, né? Já não conseguem comer uma carne, enfim. Isso vai interferir na formação de músculos? Vai. Eu diria que existe um tripé fundamental para a nossa saúde e para a nossa composição corporal, que é a prática regular de atividade física, né? Principalmente no envelhecer, tem que ser mandatório como componente das atividades físicas que você faz, um treinamento de força. Uma alimentação saudável é adequada para o seu metabolismo, para quanto você gasta de calorias, né? E o sono de qualidade também. Então, esses são importantes. Você tinha me perguntado da dieta, a dieta é super importante, né? Frutas, verduras e legumes tem que constar na dieta, né? E o que você falou de uma forma brilhante as pessoas, à medida que vão envelhecendo, muitas vezes têm certas dificuldades, né, com a mastigação ou eventualmente até com comprar carnes, por exemplo, né? Então, ovo é mais fácil de comer, né? É uma proteína de altíssima qualidade, com valor biológico muito interessante. O ovo, o leite, né? Um ovo, ele, assim, não, vamos pensar diferente. Um bife, que as pessoas têm hábito de bife, aí de repente não consegue mais comer um bife. Um bife equivaleria a quantos ovos? Um bife, mais ou menos do tamanho de uma palminha de mão, mais ou menos 100 gramas de bife, vai ter em torno de perto de 20 gramas de proteína, tá? E um ovo, ele tem mais ou menos entre 6 e 7 gramas de proteína. Seria entre 2 ovos e meio, mais ou menos. Mas você não precisa comer em uma refeição só. Você pode dividir ao longo do dia. Um ovinho no café da manhã com um copo de leite com café, você já bateu uma boa quantidade de proteínas do seu café da manhã. Hoje a gente tem no mercado uma oferta muito grande de várias marcas, o que parece um grande facilitador, de whey protein, naquela embalagenzinha, né? Eles são individuais, bem gostosinhos e tem de várias marcas. E a maioria, pelo que eu me lembre, tem 25 gramas de proteína. Tem uns que tem um pouquinho menos, uns que tem um pouquinho mais, né? Tem de 15 e de 25. Eles são bons? É interessante consumir ou não? O whey protein, eu diria que ele é uma concentração em pó de proteína. Ele é um concentrado em pó de proteína, né? De altíssimo valor biológico. Então ele é utilizado em muitos casos na suplementação. Muitas vezes a dosagem de entre 20 e 30 gramas, que às vezes é o copinho, né, o scoop que a gente fala, às vezes ele não precisa ser tomado inteiro numa refeição, eu posso dividir em 2 refeições. Então são facilitadores, são cartas na manga que a gente pode ter para complementar, suplementar a alimentação. Mas hoje, se você incluir na sua alimentação ovo, né? Vamos supor que não tenha carne, se você incluir ovo, se você incluir os lácteos, né? O leite, por exemplo, né? E as leguminosas, como por exemplo feijão, grão de bico, que tem também uma boa concentração de proteína, dificilmente você não vai atingir um mínimo de proteínas adequadas durante o seu dia. Qual que é o mínimo de proteínas adequado ao dia? Isso tem a ver muito com o nosso peso corporal, né? Geralmente, não sendo pessoas que têm obesidade, que têm uma massa corporal muito grande, geralmente pela quantidade de músculo que você tem, vai girar em torno perto de 1,2 gramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, vamos fazer assim, precisaria de 120 gramas de proteína. De proteína isolada ou, por exemplo, de 100 gramas de bife? Durante a sua alimentação. Então, não é, por exemplo, mas um bife de 100 gramas tem quanto de proteína? Perto de 20 gramas. Perto de 20 gramas, a gente tem que lembrar disso. Uma pessoa de 100 quilos, né? Tá. Mas a maioria das pessoas não tem 100 quilos, tem 60. Mas você está me falando de 100 gramas de proteína, então a pessoa deveria comer, se fosse
tirar a proteína só da carne. 500 gramas de carne, por exemplo. É muito, não dá, né, gente? Não cabe no bolso. Justamente por isso. Só que vários alimentos que a gente acaba não contabilizando, a gente encara às vezes como carboidrato. Por exemplo, a aveia. Arroz e feijão. Arroz e feijão. O feijão tem uma boa quantidade de proteína. A aveia, por exemplo, os cereais, têm uma boa quantidade de proteína. As castanhas, né, elas têm, então, a castanha do caju, castanha do Pará, nozes, elas têm uma boa quantidade de proteína. Tem um valor calórico alto por conta que elas também têm muita gordura. Mas as proteínas, elas vão somando 2 gramas daqui, 5 gramas dali e ao longo do dia, dificilmente você não consegue bater essa quantidade de proteína. Então a suplementação, por exemplo, com proteína, com whey, etc., não é necessária? Não é necessário. O nome já diz, ele é um suplemento, ele é um complemento. Então, se a pessoa não conseguir comer, tudo bem. Não é obrigatório. Tem gente, inclusive, que não gosta de tomar suplemento, né? O sabor, às vezes, não é agradável para todas as pessoas. Tem gente que toma uns agora que são remédio. deliciosos. O problema é que tem uns que são gostosos e que dá vontade de tomar é um monte. Tomar mais do que eu tô podia. te falando, que agora vende tipo... Aqueles, tem várias marcas. Tem várias marcas, mas lembra, gente, do Todinho, aquele pequenininho, individual? Esses são tão gostosos que dá vontade de tomar... O que a gente tem que pensar é que muito do que a gente tem na rotulagem, às vezes são alimentos que contêm proteínas, mas eles não contêm só proteínas, né? O whey protein, ele tem basicamente só as proteínas ali, tem muito pouco de gordura e muito pouco de carboidrato. Os que geralmente são mais docinhos, ou eles têm algum tipo de adoçante, né? Ou geralmente tem um carboidrato junto. Não há problema de consumir, né? Eu sempre falo, a gente não pode condenar um alimento, né? De vez em quando entra na moda aí a gente condenar um alimento ou condenar outro. Mas, no entanto, para quem? Às vezes, para essa pessoa não há problemas de comer aquele alimento. Vamos para as perguntas? Bora, vamos lá. Eu sou perguntadeira, se deixar, não deixo vocês perguntarem nada, né, gente? Mas agora sim, a sua pergunta vai aqui para o nosso vídeo all. E se você ainda não mandou, manda que dá tempo. Rita de Cássia quer saber, tem o desgaste no quadril, é indicado fazer caminhada? Isso depende muito, né? Vai precisar avaliar o que é esse desgaste, se é pequeno, se é grande, né? Se ela tem dor, se ela não tem dor. A atividade física, não necessariamente a caminhada, ela vai precisar 1 hora fazer atividade física. Ainda mais para quem tem um desgaste nas articulações. Como eu disse antes aqui, os músculos fortes vão proteger as articulações. Então, uma atividade física, quando a gente vai envelhecendo, quase 80% das pessoas têm alguma alteração na radiografia do nosso aparelho locomotor, dos ossos, por exemplo, na radiografia. Então, você vai ter isso quase que inexoravelmente. Então, não significa que você vai ter dor. O que a gente chama não existe uma correlação, ou seja, o que eu estou vendo no exame e se a pessoa tem dor ou não. Eu posso ver um exame muito grave e falar, nossa, a pessoa não tem dor. Ou a pessoa pode queixar de dor e não ter tanta alteração. Então, isso precisa ser avaliado. Mas é uma atividade física possível. Que nem eu. Eu não tenho nenhuma alteração no quadril, mas eu falei que eu não gosto de correr porque quando eu corro, eu sinto dor. E já investiguei, não tem. E a dor é um sinal vital importante, né? Você está fazendo atividade física e está com dor, é um sinal que alguma coisa não está bom, né? E aí precisa ver qual atividade física é melhor. Eu prefiro nem tentar mais fazer minha corrida, não. Já me encontrei em outros lugares. Obrigada, Rita, pela sua pergunta. Silvana, gostaria de saber qual atividade física é melhor para artrose nos joelhos e quadril. Vamos entrar também na mesma questão, né? Precisa avaliar direitinho. O que é importante? Que a atividade física, ela não promova dor ou ela não piore a condição. Suponha que a gente tem lá uma artrose no quadril, né? Que é uma alteração da parte óssea, ou seja, parece que a dobradiça fica meio enferrujada, né? E aí, muitas vezes, no movimento, ela sente dor. Então, se ela está fazendo uma atividade física e não tem dor, é uma atividade física interessante. Se tem dor naquela atividade física, é um sinal de que algo vai mal e que precisa ser avaliado. Preferencialmente, se você tem alterações que hoje você não faz atividade física, mas que já estão incomodando, é interessante, se possível, passar no médico para avaliar direitinho e ver. Mas a musculação, eu tenho experiência de trabalhar num centro de pesquisa somente para idosos, né? É uma atividade física excelente, que mesmo que você limite a amplitude dos movimentos, você consegue fazer ela numa boa. Eu sou apaixonada por musculação e eu vou falar para vocês, eu acho que não dá para ficar sem, sabe? Essa pergunta eu lembrei do meu pai, né? Que ele também tem. Você sabe que artrose no joelho, no quadril. Aí eu falei, pai, parou com esse negócio de só hidroginástica, musculação.
ele tá tão melhor, mas assim, tão melhor. É só tem que fazer com a orientação de um bom profissional para não fazer um desgaste maior, né? Você sabe que tem uma frase muito importante de um pesquisador que publica muitos estudos científicos que ele fala: se uma única atividade física tiver que ser escolhida para as pessoas que estão em envelhecimento, essa uma atividade física é a musculação. Verdade. Bora lá. Obrigada, Silvana, pela sua pergunta. Fátima Regina, qual o melhor suplemento para ganhar massa muscular na terceira idade? Bom, são as proteínas associado a um carboidrato da dieta. O suplemento que a gente hoje tem mais evidências científicas de estudos que foram feitos é o whey protein e a creatina. Isso, eu ia te perguntar agora. Creatina, me fala dela. Falo, super. A creatina é uma junção de 3 aminoácidos, é um suplemento e a creatina ela fica depositada dentro do músculo. A creatina ela vai compor aquela moedinha energética que eu falei lá no começo do programa, que quanto mais creatina eu tenho dentro do músculo, maior a capacidade de geração de energia desse músculo. Então eu consigo melhorar a nossa capacidade de fazer atividades físicas. Então a creatina hoje ela é estudada há mais de 50 anos. E eu posso falar com muita segurança do ponto de vista científico que hoje é o suplemento que mais existem evidências científicas de eficácia, ou seja, de benefício, que funciona, e de segurança clínica para uso também. Então, muitas pessoas que têm alterações do metabolismo, metabólicas, algumas doenças genéticas, que elas não conseguem produzir a nossa própria creatina do corpo. Parte a gente consome na alimentação, nas carnes principalmente tem creatina, então não comer carnes pode diminuir os nossos estoques de creatina e à medida que eu como as carnes ou suplemento, eu maximizo esses estoques de creatina dentro do músculo. Olha que legal. Tem algum horário melhor para consumir creatina? Não tem um horário melhor, o horário talvez seja, porque o efeito dela vai ser crônico, né? Então é como se eu fizesse uma saturação. Eu preciso, o músculo ele só aguenta até uma determinada quantidade. Mas a maioria das pessoas que não come proteínas adequadamente ou que não faz atividades físicas para ter esse estímulo lá no músculo para acumular creatina, ela tem os estoques mais reduzidos. Então a suplementação, cronicamente, ela vai alterar e vai maximizar esses estoques. Só que ele não vai além desse, não vai ficar eternamente ganhando, né, conteúdo intramuscular. Então não existe um horário específico porque o efeito dela é crônico, mas a tomada dela associada ao carboidrato ajuda na absorção da creatina. Isso eu ia te perguntar. Pode tomar junto com o café da manhã, eu posso tomar, eu posso colocar a creatina logo depois do jantar, não tem problema. Por exemplo, né? Um suco de fruta depois, né? Então muita gente acaba utilizando lá uma banana, por exemplo, uma maçã, junto com o scoop ali de whey protein, né? Pode misturar tudo. E junto com a creatina. Muitos joia. whey proteins comerciais que a gente tem, eles já têm creatina junto também. Eu uso a creatina. Aliás, eu estava lendo um estudo esses dias que eu achei incrível, que ela tem uma ação, inclusive, contra a depressão. Isso. Os nossos neurônios, eles armazenam creatina também. Eles também têm receptores e armazenam creatina também. Então, cada vez mais, a gente tem na literatura uma certeza muito grande. Não existe uma contraindicação ou um malefício da creatina. E ele consegue atuar em cognição de idosos, por exemplo. Então tem vários estudos melhorando a cognição justamente por esse fator, pela questão da não alimentação, pela questão da prática, da não prática de atividades físicas. Então a suplementação de creatina, ela ajuda nesse funcionamento também dos nossos neurônios. Aliás, é tão interessante como o nosso corpo é todo interligado, né? Esses dias eu estava ouvindo um médico também falando da relação da nossa força muscular de pernas com a nossa mente e com a nossa longevidade, né? Então, se a gente consegue ir e vir, quer dizer, a gente provavelmente vai ser mais longevo. Isso. Tem estudos muito interessantes. Longevo. Hoje eu tô boa de falar, né, gente? De acompanhamento populacional. Sabe, estudos com milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas, e que existem níveis de corte para a força muscular que foram associados a maior morbimortalidade. O que é isso, né? Quanto menos força eu tenho, maior é a
a probabilidade de eu ter uma doença, ou se eu tenho doença, dessas doenças serem mais graves e de mortalidade também. Ó. Rita tá perguntando, além de estar na terceira idade, fiz há 3 anos uma bariátrica. Tenho perda de massa muscular, a sarcopenia. Posso reverter isso? Isso. Pode sim, claro que pode. Então a musculação nesse caso é mandatório também, como a gente brincou, né? A melhor atividade física para ganhar músculo é musculação. Associado uma boa ingesta proteica também e associado também, por exemplo, uma suplementação de creatina e também dar uma avaliada nos hormônios, se estão adequadamente para isso. Hormônios, ontem eu acho que a gente falou de hormônios aqui no Vida Melhor, se eu não me engano. Eles precisam estar num nível equilibrado, certo? Certo. Quando eles estão abaixo, se possível, algumas mulheres não podem por conta de câncer de mama e tal, fazer a reposição hormonal. Mas acima, eles são prejudiciais? Tudo que vai fugir muito da nossa fisiologia normal, ele pode ser prejudicial. Vamos supor que eu vou usar uma testosterona para quem tem deficiência, para quem não está produzindo, seja homem ou mulher. Eu vou devolver a nossa fisiologia, o nosso funcionamento normal, né? A capacidade de ganhar massa muscular. Se eu estiver utilizando isso e passar dos limites que a gente tem de normalidade, como qualquer remédio que a gente toma, ele pode sim ter efeitos colaterais. Aquele pessoal que a gente vê que toma um monte de hormônio, que fica muito grande, muito forte, provavelmente lá na frente eles vão colher prejuízos. Sim, todo o excesso que a gente faz, assim como o excesso de exercício, assim como o excesso de comida, né? Ele pode ser prejudicial, sim. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Obrigada, Rita. Lá, tá na sua mão, hein, Rita? Silvia, tenho 55 anos e coloquei prótese total de quadril do lado esquerdo. Faz 9 meses. Qual atividade física é melhor eu fazer? Primeiro é o lugar que a gente falou, né? A atividade física que ela gosta de fazer. Esse é um ponto número 1. O segundo ponto é a atividade física que ela pode fazer. Então, de novo, é importante avaliar. Tem dor para fazer atividade física, né? Vamos supor que ela gosta de fazer caminhada e hidroginástica. Ela tem dor fazendo essas atividades? Se ela não tiver dor, são atividades físicas prazerosas, são atividades físicas que ela gosta e que ela consegue fazer, né? No entanto, aos 55 anos, eu também recomendaria. Pode fazer outras atividades físicas, mas faça também 2 vezes por semana um programa de musculação. Importante. E cuidar bem aí dessa prótese, dar o meu pitaco aqui, pelo histórico do meu pai, que colocou uma prótese de quadril, né? A gente tem que lembrar, assim, precisou botar uma prótese de quadril? Será que o restante está em ordem? Por que teve o desgaste desse lado apenas no quadril? Será que o joelho tá bom? Será que o pé tá legal? Porque se não tiver, você acaba desgastando rapidamente a sua prótese. E ela aí, com 55 anos, eu já tô pensando aqui que a prótese tem um tempo de duração também, né? O ideal, sempre para quem tem algum tipo de doença, alguma condição especial de saúde, é que passe por uma avaliação para que possa dizer, faça atividade física, não tem problema, né? É muito difícil a gente falar, às vezes só com alguns dados, mas na vigência de alguma doença, de alguma alteração do nosso aparelho locomotor, artroses, artrites, né? Fraturas, próteses, talvez seja interessante passar por uma avaliação para ver que atividade física que, por exemplo, poderia realizar. Para cuidar bem direitinho, para você não precisar trocar essa prótese tão cedo, né? Ou será que dura até quanto? A prótese? Dura muito tempo. Quanto? Não sei dizer, é difícil dizer, mas pelo menos uns 15 anos, 20 anos. Tá bom. Isabel, tenho 50 anos e não gosto de musculação, faço pilates, é uma boa alternativa? A atividade física ela sempre te cobra um preço e te dá um benefício, né? Por exemplo, correr pode sobrecarregar mais as articulações, mas ela te dá um benefício cardiovascular. Então, toda atividade física tem um custo e tem um benefício dessa atividade. A musculação e o pilates, eles são diferentes, né? No entanto, o pilates, ele também trabalha com o fortalecimento muscular, ele também trabalha com exercícios de força, principalmente que a gente fala que é a isometria, né? Eu posso contrair o músculo, eu tenho movimento, ou eu posso contrair o músculo sem o movimento. Então o Pilates também trabalha muito isso. É uma alternativa boa, tem uma consciência corporal, o Pilates também muito interessante. É uma atividade física que feita de uma maneira bacana 2 vezes por semana pode ser uma boa alternativa. Maravilha. Gente, eu amei nosso bate-papo. Doutor Lucas, volte mais vezes, viu? Pode deixar. Posso fazer uma última pergunta, gente, Claro, prometo. vamos lá. Para que serve a glutamina?
A glutamina, o nosso enterócito, que é a célula que compõe o nosso intestino, a comidinha dele é a glutamina. E a glutamina é o aminoácido hoje mais comum que a gente consome. Então ela serve para muitas coisas. Ela vai atuar no nosso sistema imunológico, ela vai atuar no nosso bom funcionamento intestinal, ela vai atuar em uma série de componentes de proteínas que estão espalhadas pelo corpo. Então é um aminoácido coringa, vamos dizer assim, né? Que ela serve para muita coisa. E a gente encontra na alimentação ou só na suplementação? Por exemplo, na maioria dos alimentos você encontra glutamina. E você pode suplementar também, caso seja necessário. O whey protein, que a gente tinha falado, geralmente ele já tem glutamina também. Muito bem, gostou do papo? Depois dá o feedback. Quero que você vá lá no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, e me fale, tá bom? E aí a gente vai trazer novamente aí esse tipo de assunto para que você fique cada vez mais estimulado a fazer a sua prática de exercício físico, a cuidar bem do seu corpo. Dr. Lucas Caseri, tá certo? Isso. Ele tá no Dr. Lucas Caseri no Instagram, tudo juntinho, segue lá. Você faz bastante informação? Faço bastante post, falo bastante de hormônios também, que hoje é minha praia de estudo, o meu doutorado também foi sobre isso. Então volta aqui qualquer hora para falar sobre hormônio. Vai ser um prazer. Porque tá todo mundo querendo saber, a mulherada toda empolvorosa, porque Vai ser entrou um na prazer. menopausa e esses hormônios fazem muita falta, né, gente? Então volta pra gente conversar mais, tá bom? E ele tem um canal no YouTube também, que é Dr. Lucas Caseri. Entra lá.